Bom dia, irmãos. Que bom que estamos aqui e estamos aqui por um único propósito, que é adorar e louvar a Cristo, nosso Salvador. Então vocês acordaram cedinho e a gente vai aprender um pouco sobre a palavra de Deus. Mas antes eu vou orar e eu peço que todos orem comigo. Senhor, obrigado porque estamos aqui, Pai. O Senhor é o dono do dia, Pai. Obrigado porque o Senhor nos acordou, Pai. O Senhor nos deu a vida, Pai. Algo que é tão importante para nós, Pai. Obrigado porque se não fosse o Senhor, Pai, nenhuma pessoa na face da terra teria vida, Pai, para acordar hoje. Mas o Senhor é muito bondoso, muito misericordioso, Pai, e faz todos acordarem, Pai. Sejam os ímpios, Pai, ou sejam os justos, Pai. Obrigado porque os justos estão aqui, Pai, para te louvar e te adorar, Pai. Que esse culto seja abençoado. Em nome de Jesus, amém. Vamos começar então com o hino 22. Justo é, Senhor, pois será como a árvore plantada junto às correntes de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cuja folha não cai, e tudo quanto fizer prosperará. Salmos 1, 3. Irmãos, vamos aproveitar, ficamos em pé e vamos ler o Salmo 1. Então eu vou fazer a leitura e os irmãos, por favor, acompanhem. Salmo 1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios,
Não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. São como palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Amém. Podem se assentar. Nós vamos cantar mais um hino, que é para podermos entregar os nossos dízimos e ofertas. É o hino 243. Ó Deus, venho te agradecer. É tão bom também devolver uma parte de tudo que Deus nos deu, né, em sua casa. Com certeza será bem aproveitado aqui para fazer a sua obra. Uma parte do nosso dinheiro para Deus, porque nós sabemos que nós precisamos de muitas coisas nessa igreja, até para cumprir com a legislação, e também temos muito que ajudar outras pessoas. Vou aproveitar que o Wesley está passando aqui do meu lado, ele que é um amigão meu, e eu quero que ele faça essa oração de agradecimento. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos traz, ó Pai, para a Tua casa mais um domingo, Senhor, onde nós temos consciência, Deus, que é um lugar de adoração ao Senhor, Deus. E te agradeço também, Senhor, porque nós também temos a consciência, Deus, do que é o dízimos e as ofertas, Deus, para a Tua igreja, Deus, para a Tua casa, Senhor. Que o Senhor continue nos abençoando, Deus. E peço também especial, Pai, para quem não tem, Senhor, condições de trabalho atualmente, Senhor, que o Senhor venha colocar sua mão, Deus, sobre essa família, sobre esse lar, para que haja sustento nessa casa, Deus. Em nome de Jesus, amém. Quero chamar a irmã Rosalina. Não está?
dizer, eu estou muito feliz de poder falar para vocês que quem vai pregar hoje é o Renato. Primeiro porque ele é bem jovem e segundo porque eu acho que é uma forma da igreja valorizar as pessoas que estão na própria igreja. E eu tenho certeza que ele se preparou bastante. Ele já falou para mim que está preparado e tem até um pouquinho de nervosismo, mas eu tenho certeza que tudo vai dar certo, porque Deus colocou uma palavra no coração dele e ele vai ser utilizado como instrumento para trazer essa mesma palavra para a gente. Então, pode vir, Renato. Bom dia, irmãos. Bom dia. Talvez muitos possam estar pensando, né? O que será que ele está fazendo aí, né? Será que ele vai dar algum recado ou algum aviso? E aí o pastor já tinha feito esse convite, né, mais ou menos um mês atrás. E aí o tempo foi passando, os dias foram passando. Ontem no meu cochilo da tarde o Jefferson me ligou. Eu falei, acho que não tem jeito, né? Sou eu mesmo. E hoje pela manhã, quando eu peguei o boletim, lá estava o meu nome, né? Falei, agora não tem jeito mesmo, né? Sou eu mesmo. Mas eu fico feliz porque isso é fruto do amadurecimento, né? E talvez para alguns amigos meus mais antigos, né? Se estivessem me vendo hoje, talvez não entenderiam muito bem, né? O que ele está fazendo aí domingo de manhã. Domingo de manhã falando sobre Deus, né? Então, é sinal que muitas coisas mudaram, né? A gente começa a dar mais importância para as coisas de Deus e outras coisas que a gente dava muita importância acabam ficando um pouquinho de lado, né? Mas graças a Deus por isso, eu me sinto muito feliz por isso, né? Gostaria de pedir para os irmãos que abrissem no livro de João 16, no versículo 33. Todos encontraram já? Bom, irmãos, todas as vezes que eu tenho alguma oportunidade desse tipo, né, e geralmente eu trago aquilo que está em minha mente, né, e esse versículo estava na minha mente nas últimas 2 semanas, e eu pude refletir sobre ele, pesquisar um pouquinho na Bíblia, né, algumas situações que dizem a respeito desse versículo. Eu vou ler e vou pedir para os irmãos acompanharem. Tenho-vos, pois, dito isto, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Diante desse versículo eu estava pensando, né? Quantas aflições nós temos durante o ano, durante a nossa vida, né? São muitas aflições, né? E o próprio Jesus já nos alertou sobre isso, né? De que nós teríamos muitas aflições. Porém, é algo muito difícil de se viver, né? Parece que é um versículo tão simples, mas como nós poderemos ter bom ânimo diante de todas as nossas aflições, né? Então é algo para se pensar e é um desafio para nós também, né? Ter bom ânimo diante das nossas aflições, né? E às vezes eu fico pensando assim, eu não me lembro até pelas minhas experiências próprias e dos irmãos também, dos meus familiares, dificilmente a gente vê alguém que esteja passando por uma aflição e achar aquilo tudo muito bom, né? Praticamente ninguém fala assim, nossa, que aflição boa, né? Como estou feliz com essa aflição. Mas a gente suporta, a gente pede ajuda de Deus e as coisas vão caminhando, elas passam, outras vêm, mas é importante que nós estejamos preparados. Então eu estava fazendo uma vistoria bíblica e comecei a perceber que as aflições fazem parte do povo de Deus, né? Daqueles nos quais Deus chamou. E pensando lá atrás, no início da história que Deus começou a escrever, eu pude me lembrar de Abraão, né? E Abraão também teve algumas situações de desânimo, de aflições, né? E uma destas foi a questão de que ele tinha o desejo de ter um filho, né? Porém, ele já tinha mais de 90 anos, a sua esposa também era estéril, né? Então eu fiquei imaginando que aflição que Abraão passou, né? Que tristeza, né? Como
eu vou ter um filho, se eu tenho mais de 90 anos, minha esposa também. Eu fico imaginando, é algo meio surreal, né? Eu fico me colocando na situação de Abraão, mas que desânimo que eu teria se eu tivesse mais que 90 anos e não teria um filho ainda. Como eu poderia brincar com ele, né? Se talvez a saúde já não ajudasse tanto, eu não conseguiria nem jogar uma bola com meu filho, né? Com mais de 90 anos de idade. Mas Deus o animou, né? Deus pôde o animar e prometeu para ele. Porém, enquanto a promessa não se cumpriu, ele teve que esperar, né? Ele teve que aguardar até que isso acontecesse. Acontecendo isso, Deus operou um milagre, né? E trouxe um filho para Abraão, trouxe Isaque. E é interessante que tempos depois, Deus pede o seu próprio filho, né? O seu único. E aí aquela aflição que ele tinha passado ao chegar a bonança com a chegada do seu filho, né? Deus pede o seu filho Isaque. E aí eu fico imaginando que aflição, né? Qual pai gostaria de entregar seu filho único, né? Para ser ali sacrificado. E eu tive pensando que grande aflição, né? Que passou ali Abraão. Mas mais uma vez Deus proveu, era mais um teste, uma prova, né? Que Deus tinha para a vida dele. E aquilo tudo correu bem. Deus proveu ali um cordeiro ali no momento que ele já iria sacrificar o seu filho. E as coisas fluíram bem. E eu fico imaginando também a frase que Isaque falou, né, naquele momento que ele estava ali já para ser sacrificado, e ele perguntou onde estava o cordeiro, né? E imagina o coração do pai ali, talvez tendo que dizer que o próprio sacrifício, o próprio cordeiro era o seu próprio filho, né? Então, que terrível aflição, né? Mas o exemplo que nós tiramos dessa lição de Abraão é que ele suportou e confiou todas as coisas a Deus. E mais uma vez a bonança veio, né? Então Deus ali revelou para ele que era apenas um teste e prometeu que da sua descendência instituiria uma nação, né? Então a gente sabe que Abraão foi uma porta ali que começou a se escrever toda uma história que se estende até nós hoje, né? Que temos esse privilégio também de fazer parte dessa descendência. Então eu chego à conclusão que apesar das aflições, o final de Abraão também foi um final feliz, né? Então, graças a Deus por isso. Um outro grande da fé foi José, né? E José também teve várias aflições, né? Se coloquem, imaginem vocês na situação de José, que seus próprios irmãos os vendem, né? Os vendem, né? Por conta de inveja, de algumas intrigas, vendem o seu próprio irmão. E depois, ali naquela terra distante, ele acabou sendo preso. Então, mais aflições, né? Já não basta a primeira, já teve mais a segunda. E ali ele teve muitas aflições, ali durante aquele período que ele ficou preso. Mas ele também confiou todas as coisas ao Senhor. E o seu final também foi feliz, né? A gente sabe que após todo esse período, ele se tornou governador do Egito. E trouxe também, e essa alegria, essa bênção que Deus deu para ele, se estendeu a todos os seus familiares e também a toda uma nação durante algum certo tempo, né? Então, pelas aflições de José, ele pôde vencer também, e isso se tornou também numa grande alegria para todo um povo, né? Não somente para ele, mas para todo um povo também. Mais uma vez também eu chego à conclusão que o final de José também foi feliz, né? Apesar de todas as dificuldades que ele passou. Um outro personagem bíblico também que nos ensina muito é Jó, né? Jó, quem mais sofreu aflições do que Jó, né? Ele perdeu a sua família, perdeu os seus bens materiais, perdeu a sua saúde. E eu também pude me perguntar, quem de nós suportaria talvez as aflições que Jó sofreu, né? Se muitas vezes a gente pega um resfriado e já está reclamando do mundo, de todas as coisas, né? Imagina você perder toda a sua saúde, perder seus filhos, perder seus bens materiais. Então, o que fazer diante dessa situação, né? Mais uma lição que nós temos também: confiou todas as coisas ao Senhor. E o seu final? Como foi o final de Jó? Também foi um final feliz, né? Deus restituiu tudo o que ele tinha em dobro. Então, mais uma vez, também nós podemos concluir que as aflições também não venceram Jó, mas o final dele também foi feliz, né? Então, isso é uma grande lição para todos nós também.
pensando num outro personagem bíblico também, nós temos aí durante a história Moisés, né? E nós sabemos que ele teve que carregar toda uma carga do povo de Israel ali durante o deserto, e aquele povo que só reclamava, né? E eu também fiquei imaginando, me colocando no lugar de Moisés, como foi difícil para ele, né? Conduzir todo aquele povo teimoso que reclamava de tudo, e reclamava do pão, reclamava da carne, reclamava de todas as coisas possíveis, né? Eram só reclamações, e ele teve que carregar esse fardo também, né? E a gente consegue identificar ali pela Bíblia que Moisés também esteve desanimado por um certo período de tempo, mas Deus o animou, porque ele estava confiando em Deus. Também Deus pôde renová-lo a cada dia para que ele pudesse conduzir aquela nação. E o mais interessante que a Bíblia cita que durante todo esse tempo, né, então Moisés viveu ali durante todos aqueles anos, né, 120 anos, e a Bíblia cita que o vigor de Moisés nunca se perdeu, né? Os olhos dele nunca se escureceram, o seu vigor também nunca se perdeu. E então a gente vê também uma renovação diária ali de Deus na sua vida, né? Para conduzir todo aquele povo teimoso. E a conclusão que eu tenho também é que o final dele também foi feliz, né? Apesar dele não estar ali em corpo físico na terra prometida, Deus pôde mostrar para ele toda aquela região que Deus já havia prometido anos atrás, né, para aquele povo, e ele pôde se alegrar com isso, e depois Deus o levou para os céus. Então, mais uma vez, as aflições também não venceram Moisés. Mais uma vez, também ele teve um final feliz. Escorrendo mais um pouco pela história, nós temos Davi, que também sofreu muitas aflições. O interessante de ressaltar na história de Davi é que muitas das aflições que ele viveu foi por culpa dele mesmo, né? E isso também pode acontecer com a gente, né? Então, num momento talvez que Davi estivesse um pouquinho mais tranquilo, que as coisas estavam indo melhor, talvez ele não tenha se atentado para o Senhor. E o que ele cometeu? Um adultério e um homicídio. Então, os próprios pecados de Davi lhe trouxeram muitas aflições. Então, isso também pode acontecer com a gente. Nós temos que nos certificar de que estamos andando pelo caminho certo, porque podem vir aflições por culpa nossa mesmo, né? Diferente de outras de Jó, que era uma prova de Deus, né? E ele pôde ser aperfeiçoado através daquela prova. Mas Davi sofreu aflições pelos seus erros. Então nós temos que tomar cuidado também para que os nossos erros não nos tragam essas aflições. Porém, nos momentos de aflições, ele procurou a Deus, né? Ele estava sempre próximo de Deus, e o seu coração sempre quebrantado, e ele pôde escrever aqueles salmos maravilhosos que até hoje nos ajudam. Então isso também foi uma bênção de Deus para a vida dele também poder chegar mais perto de Deus nos momentos de aflições. Isso é um desafio para nós também, de nos momentos de aflições estar mais próximos de Deus. Talvez muitos de nós aqui, possivelmente todos, só estamos aqui hoje porque fomos afligidos, né? Dificilmente alguém vem para Cristo quando as coisas estão bem boas, né? E por isso que a palavra fala que é difícil um rico entrar no reino dos céus, porque muitas vezes está tudo muito bem, ele confia nas suas riquezas, nas suas próprias capacidades, e ele jamais vai querer saber de Deus mesmo, né? Então aqui o que eu acho interessante é que nós devemos também dar graças a Deus pelas nossas aflições, porque é ela que nos traz aqui à casa de Deus, né? Se não fosse por elas, talvez hoje nós estaríamos aí dormindo em casa ou fazendo qualquer outra coisa, né? Mas graças a Deus pelas aflições que nos trouxeram aqui hoje. Particularmente, o fato de eu estar aqui à frente hoje falando foi por conta de muitas aflições também. E eu sou grato a Deus por isso, porque se não fosse por isso, talvez eu estaria em outros lugares, né? Que não seriam da vontade de Deus. Mas eu fico feliz pelas aflições da minha vida. Davi também, por conta dos seus erros, ele sofreu danos terríveis, né? Então imaginem também o seu próprio filho lhe perseguir, né? A gente sabe que, por conta da história, que Absalão tentou ali contra a vida do seu próprio pai. Então imagina a dificuldade, se nós nos colocarmos no lugar dele, do nosso próprio filho querer o nosso mal, né? Se levantar contra nós. Que tristeza, né? Mas por conta dos seus erros, essas coisas foram acontecendo. Mas mesmo assim ele se arrependeu,
confessou os seus pecados, que é o que nós devemos fazer também diariamente, semanalmente, para que possamos estar mais próximos de Deus. E o final de Davi eu também vejo que foi feliz. Ele teve o privilégio de ser o escolhido para ser a raiz do Salvador, né, de Jesus. Nós sabemos que Jesus vem da raiz de Davi. Então, que grande privilégio para um homem, né, ter ali através, para os anos futuros, da sua descendência, ser gerado o Filho de Deus, né? Então, talvez Davi, eu penso que tenha sido um dos maiores devido a essa importância que Deus deu para ele, né? Então, que privilégio esse de poder de poder gerar uma descendência, né, do Salvador. Então, por essas coisas também, apesar das aflições, apesar dos seus erros, o seu final também pode ser feliz. Essa é a conclusão que nós podemos chegar. E aí nós temos mais à frente, no Novo Testamento, Jesus, o Filho de Deus, né? E aí nós podemos imaginar como o Filho de Deus vai sofrer aflições. É impossível, né? Ele é o Filho de Deus, ele não pode, ele é o maior de todos. E eu me lembro da história do Getsemane, que Jesus se entristeceu muito em espírito e chegou a se angustiar-se, e disse que as suas angústias eram comparadas a angústias de morte, né? Então eu fico pensando que Jesus também teve aflições, né? E elas foram bem grandes, a ponto de que ele orasse a Deus para que, se fosse possível, passasse aquele cálice dele, né? Que ele não sofresse todos aqueles danos que ele já premeditava e ele saberia que iria sofrer. Porém, ele colocou Deus em primeiro lugar, né? O seu Pai em primeiro lugar. E ele teria que cumprir toda essa missão para que hoje nós tivéssemos a salvação em Cristo, né? Então, por conta da alegria que lhe foi proposta, ele sofreu todos aqueles danos também, né? E é uma grande lição para nós também, que muitas vezes não queremos sofrer as aflições, né? Queremos que as coisas todas possam ir bem, mas a gente tem um exemplo maior, que o próprio Filho de Deus também teve as suas aflições, né? Então, quem seríamos nós se não sofrêssemos essas aflições também, se o próprio Jesus, Filho de Deus, as sofreu? Então, mais uma grande lição também. Porém, o final de Jesus também foi feliz. Ele era o Filho de Deus, está sentado à direita do próprio Deus, e hoje intercede por nós. E abriu a salvação para todos os povos, né? Para todos aqueles que creram, né? E que creem até hoje. Então, que grande privilégio também, né? Do próprio Filho vir aqui, sofrer os danos que muitas vezes nós sofremos, mas num grau que não há comparação, né? Os danos que Jesus Cristo sofreu ali durante o Calvário, nada se compara a isso, mas por conta do amor a nós também. E eu gostaria que os irmãos abrissem agora, ainda no texto de João, ainda no capítulo 16, no versículo 20. E a palavra diz o seguinte, né? O próprio Jesus, na promessa do seu Consolador, nos dando um pouco de refrigério. E ele diz assim: na verdade vos digo, que vós chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. E ainda no capítulo 16, um pouquinho mais abaixo, no versículo 22, Jesus diz assim: assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém tirará. Então a gente tem aqui Jesus nos alertando das nossas aflições, para que nós pudéssemos ter bom ânimo, né? Porém, nós não conseguiremos ter bom ânimo por nossas próprias forças, né? Então nós temos que pedir diariamente para que Deus nos anime diante das nossas dificuldades, né? Para que nós possamos suportar e vencer e continuar até o fim. Às vezes eu acho engraçado, né? No começo do ano, nós fazemos aqueles votos de felicidades, né? Que é o desejo de todos nós mesmos, né? Mas talvez nós devêssemos mudar um pouco também, né? Durante esses votos, que nós pudéssemos desejar a nossos irmãos, nossos familiares, que possamos estar mais próximos de Deus para nos fortalecer diante das aflições que virão, né? A gente está no mês de janeiro e eu não sei os irmãos, mas eu já tenho algumas aflições
que estão na minha vida, e graças a Deus eu tenho as vencido, e hoje eu tenho a fé de que vou vencer todas elas, né? E não adianta a gente achar que vai ser tudo muito calmo, tudo muito bom. Até dezembro outras virão, né? E às vezes é melhor nem contar quantas aflições virão durante o ano. São todas, talvez 2, 3, às vezes 4 por mês. Elas sempre estão aí, não tem como, né? E é muito engraçado quando a gente vê na televisão dessas mentiras que estão sendo pregadas, né? Das pessoas dizendo para ir naquela igreja que tudo vai ser feliz, né? E aí eles colocam aqueles clipes, aquelas músicas bonitas, daquela família toda feliz, né? E todo mundo muito bem, todo mundo com saúde, todo mundo com carro, todo mundo com casa. Mas a gente sabe que isso é uma grande mentira, né? Nós podemos ser felizes, sim, e Deus nos proporciona isso para a nossa família, no nosso trabalho, mas também não devemos negar as nossas aflições, né? A gente sabe que elas estão aí e elas sabem que elas estão por vir. Então, talvez aí que nós devemos nos conscientizar melhor é que devemos agradecer a Deus por essas aflições, por mais que elas sejam difíceis, né? Cada um tem as suas aflições particulares, né? E é muito difícil a gente falar para um outro irmão para ele ter bom ânimo diante da aflição dele, porque muitas vezes nós não sabemos o que os irmãos estão passando. Muitos estão com enfermidade na família, muitos estão com problema no trabalho, muitos estão com diversos outros problemas, diversas outras aflições. E às vezes é muito fácil a gente falar para o nosso irmão ter bom ânimo, mas nós temos que falar isso e com a fé em Cristo, né? E temos que estar mais próximos de Deus. Então, talvez o grande segredo para que possamos passar por todas essas dificuldades é que estejamos mais próximos de Deus. E então a casa de Deus é um ótimo lugar para que a gente possa vencer todas essas dificuldades. Então, se você está aflito, venha na escola dominical. Se você está aflito, venha no culto da manhã. Se está aflito, venha no culto da tarde. Se está aflito, venha nos cultos de quinta-feira. Se está aflito, venha nos cultos do domingo. Participe dos grupos de estudo. Se está aflito, leia mais a Bíblia. Se está aflito, esteja mais próximo de Deus. Porque só assim você vai conseguir passar por essas aflições. Caso contrário, elas vão perdurar por mais tempo. Você vai sofrer diversos danos, assim como Davi sofreu também. E a gente vai perder a nossa alegria maior, que é a alegria da salvação. Gostaria de pedir para os irmãos agora, talvez eu penso que essa seja a maior promessa de todas as coisas, quando nós não vamos mais nos preocupar com tudo isso que a gente conversou hoje, né? Então vou pedir para os irmãos abrirem no livro de Apocalipse, capítulo 21. Versículo 4. Aqui nós temos uma promessa da Nova Jerusalém, dos novos céus, né, para aqueles que estão firmados em Cristo, né, para nós que somos agora o povo eleito. E a palavra diz assim: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então eu penso que essa seja a maior de todas as promessas, né, de que um dia nada disso mais existirá. Então a gente não vai mais se preocupar com nada dessas coisas que nos afligem hoje, né? Então eu penso que essa é uma grande promessa, é algo para que nós possamos manter o foco, porque diante de todas as nossas dificuldades, muitas vezes nós não conseguimos enxergar nem os céus, né? Então os céus eles ficam limitados, a gente só consegue enxergar as coisas aqui da terra e as coisas temporais que nós estamos vivendo, né? Então eu penso que essa seja uma das grandes promessas que Cristo tem para nós, né? De que não haverá mais pranto, nem dor e nem a morte, né? Que talvez seja a maior inimiga de todos os homens, que também nós já vencemos por Cristo Jesus. Então nós sabemos que a morte para nós, ela vai significar vida. E então nós sabemos que nada nos separa do amor de Cristo. Então o pior que pode te acontecer é você morrer. Mas se você morrer, você vai estar nos céus. Então assim, nem a morte mais é páreo para todos nós. Então isso é um motivo de grande alegria, e nós temos que refletir mais e tentar olhar para essa promessa grande de Deus. E a mensagem de hoje, irmãos, é justamente essa: que nós possamos aproveitar as nossas aflições e estar mais próximos de Deus, né? E nos certificar de que estamos no caminho certo.
E temos a certeza e a confiança de que vai passar. Pode demorar um dia, um mês, um ano, pode demorar 10 anos. E talvez aquela aflição que você tenha no seu coração e que talvez ainda não passe nessa vida, ela vai passar na outra vida. Eu não sei quantos de vocês têm esse tipo de aflição. Muitas pessoas têm ali algumas coisas nos seus corações de entes queridos que perderam e que nós não entendemos muito bem porque Deus agiu assim, mas temos que confiar de que tudo isso um dia será resolvido. Então, se não for resolvido aqui na terra, vai ser resolvido nos céus. Então, essa é a maior confiança que nós temos que querer e ter na palavra, né? Então, essa é a mensagem que eu deixo para os irmãos. Amém? Bom, vocês lembram que eu disse que eu estava feliz porque o Renato foi convidado para pregar? E aí eu queria fazer uma analogia. Eu até disse que ele seria usado como instrumento. Não sei se os irmãos sabem, mas um bom instrumento, ele precisa de por exemplo, um violão. Precisa de uma boa madeira, boas cordas, para produzir um som muito bonito. Se essa madeira não for a melhor madeira, ele vai produzir som, mas não vai produzir o som mais limpo, o som com a melhor capacidade de timbre. E que som que a gente teve hoje, né? Foi maravilhoso mesmo. Eu fiquei assim, surpreso num sentido muito bom, porque realmente desse instrumento saiu um som muito, muito puro, muito limpo, muito, muito bom mesmo. Antes de fazer a oração, eu queria chamar a Rita, porque a mensagem inspirou um testemunho. Então a gente vai escutar o testemunho da Rita. Bom dia, irmãos. Eu não poderia deixar de falar, inclusive hoje de manhã eu vim para a igreja assim, muito feliz. Essa semana, eu, meu marido, minha filha, nós tivemos uma semana assim, com algumas aflições. E durante a semana eu falei com o Senhor, eu estava indo levar a Stephanie na escolinha, e falei algo com o Senhor. A gente precisava de uma resposta de Deus concernente a algumas situações. E o salmo que eu li na ocasião foi o Salmo 4 de Davi. Eu vou ler só o versículo e já concluo. Ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Na minha angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve minha oração. Até coloquei esse versículo lá no Facebook, que eu sempre faço uma reflexão de manhã. E aí eu estava assim com o meu coração realmente... E nós ficamos, né? Porque somos humanos. E eu acredito, assim, pela nossa experiência, tanto minha e do Maurício, que uma das coisas que Deus mais preza em nós é a nossa fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E a Stephanie é a prova disso, né? Que o Senhor honrou a nossa fé. Mas não é aquela fé que você diz assim, ai, porque Deus tem que me dar isso. E uma experiência que eu tive com ela, que refletiu essa semana, foi justamente essa. Que, Senhor, se Tu quiseres, o Senhor vai me abençoar, vai me ajudar. Mas se o Senhor não quiser, eu creio também que vai ser uma bênção, porque eu vou aprender, nós vamos aprender. E tudo isso visa nós confiarmos no Senhor. E aí, durante a semana, a gente teve alguns problemas assim que a gente precisava resolver. A minha filha está mudando de escola, e aí entra a questão financeira. Ai, são tantas coisas que isso faz o coração da gente ficar angustiado, porque você quer ter as suas coisas organizadas, enfim. Irmãos, aconteceu uma coisa tão inusitada que você acaba rindo depois, né? E a nossa tristeza se transforma em alegria. Nós oramos, eu orei, o Maurício orou, a gente estava até decidido a tomar algumas decisões. E agora eu dou risada, porque assim, é maravilhoso ver como a multiforme graça de Deus, como Ele age. Nós decidimos, olha, então até sexta-feira a gente tem que tomar essa decisão, tal. E passou. E foi engraçado que na sexta-feira, irmãos, como Deus às vezes te prova até faltando 1 minuto para 6. Vou colocar assim para você entender. E eu orei e falei, Senhor, se der bem, se não der... E eu senti essa paz, que foi o versículo que o
que o irmão Renato colocou. E eu vim para a igreja hoje com meu coração tão alegre, e eu falei, Senhor, eu não sei o que o Senhor deseja falar para mim. E no momento que ele estava ministrando, né, a mensagem, eu falei, não, eu preciso, meu coração começou a acelerar, eu falei, eu preciso compartilhar isso com os irmãos, porque é para ver como Deus age. E aí estava em casa, na sexta-feira, e aí às vezes o porteiro, o Maurício chega às vezes depois das 7, quando ele chega antes, o porteiro entrega a correspondência para ele. E como ele não chegou, o porteiro subiu para recolher o lixo e enfiou uma carta por debaixo da porta. E eu estava fazendo a janta, aí a Stephanie veio, eu estava ali, de repente eu olhei e falei, filha, pega aquela carta ali. Irmãos, eu não tive nem curiosidade de ver, que às vezes nós nos permitimos um abrir correspondência do outro. Ela foi, pegou a carta, eu olhei, coloquei em cima da mesa. Estava terminando a janta, pus a mesa, arrumei, daí ele chegou. Aí ele foi lavar a mão, ela foi lavar a mão também para jantar, e eu estava lá colocando os pratos, as coisas. Aí, quando eles estavam lavando a mão, eu estava sentada assim, e comecei a conversar com ele, porque a gente precisa ver, e fui abrindo a carta, né? Eu olhei e falei, vou abrir sua carta. E porque a gente precisa conversar, e não sei o que e tal, aí abri. Aí comecei a ler a carta, levei um susto. Falei, vim aqui ver. Aí, antes de nós nos casarmos, em 94, ele começou a pagar um consórcio de uma casa, né? Só que daí começamos a namorar e depois já marcamos casamento, então ele parou. E aí na carta estava falando justamente isso. Como ele cancelou, a cota dele foi contemplada, então consequentemente ele teria que entrar em contato com um banco, né, tal, para receber o valor. E aí a hora que ele ligou e depois da janta, assim, a gente ia conversar para acertar algumas coisas. E a hora que o cara falou, ele falou, Rita, como que Deus é fiel, foi no último momento, assim, realmente a gente não estava esperando, isso não tinha, assim, a gente não estava esperando mais isso, assim, né? Então, assim, isso é para os irmãos verem. Eu estava indo levar a Stephanie na escola na quarta-feira e orando no caminho. E eu nem comentei isso com ele. E eu estava falando isso com o Senhor, eu sei que o Senhor conhece o meu coração, do meu marido, e o Senhor é aquele que provê todas as coisas. Mas se a gente tiver que abrir mão de alguma coisa, amém por isso, porque a gente quer honrar o Senhor. E naquele momento Deus falou claramente no meu coração, confie em mim, eu sou o Deus que age até o último minuto. E sabe quando você pensa, nossa, como eu estou pensando alguma bobeira. Às vezes Deus fala conosco, no nosso pensamento, no nosso espírito, e a gente acha que é loucura. E muitas vezes é loucura, porque as coisas de Deus é loucura. E eu pensei assim, nossa, que pensamento que eu tive, né? Acho que é coisa da minha cabeça. E quando eu abri a carta, que foi no último momento realmente, e eu li aquilo, eu falei assim, Senhor, me perdoe, mas o Senhor é fiel. Então, irmãos, isso é para ver que Deus só quer a nossa fé. Creio que no último momento Deus agiu. Eu falo assim que Deus, comigo, Ele nunca foi bonzinho. Ele sempre me provou até o último minuto. Com a Stephanie foi assim, dentre tantas outras coisas. Mas assim, isso é para que realmente o Senhor venha nos fortalecer. Porque foi uma semana de angústia, mas eu busquei mais o Senhor, como Ele falou, é na angústia que a gente busca o Senhor. É na angústia que a gente está próximo de Deus. Muito mais do que quando as coisas estão muito bem. Então isso é para ver como o nosso Deus, Ele é fiel. E eu senti no meu coração de compartilhar isso, porque toda a honra, toda a glória é do Senhor, porque a gente não tinha condição, e Deus falou assim, no último minuto. Então isso é para você ver, pode não ser agora, mas no último minuto creia, se você tiver fé, Deus vai agir. Deus abençoe os irmãos. Vamos orar. Senhor, obrigado porque o Senhor também nos dá as aflições para nos provar, Pai, e sabemos que o Senhor nos molda, Pai, segundo o seu caráter, Pai. Quando nos entregamos a Ti, Pai, nós muitas vezes não acreditamos, Pai, que as coisas irão acontecer, mas o Senhor preparou tudo da maneira mais perfeita, Pai, e isso que é tão maravilhoso, Pai, porque mesmo nós sendo tão imperfeitos, Pai, o Senhor ainda assim é bondoso, Pai, e cuidadoso conosco, Pai.
Obrigado porque o seu cuidado está em cada um de nós, Pai, nessa igreja, Pai. Somos muito, muito gratos, Pai, pela sua palavra, Pai, que foi pregada hoje. Assim como eu disse, Pai, entrou em meus ouvidos, Pai, como de um melhor instrumento, Pai, que estava a tocar, Pai. Obrigado porque a sua palavra foi fundo, Pai, nos nossos corações. E nós sabemos que só em Ti podemos confiar, Pai. Obrigado porque o Senhor é tão fiel e o Senhor realmente não nos desaponta, Pai. Obrigado porque as nossas respostas estão em Ti. Como disse o Renato, Pai, se a resposta não vier em vida, Pai, nós sabemos que a resposta estará nos céus, Pai, contigo, Pai, porque o Senhor é perfeito, Pai. Somos gratos, Pai, te louvamos, Pai, te bendizemos, Pai. Tudo é teu, Pai. Obrigado, Pai, por tudo isso que aconteceu aqui neste culto, Pai. Obrigado porque o Senhor tem nos abençoado, Pai. Estamos muito, muito, muito felizes, Pai, porque a sua palavra, com certeza, é a palavra da salvação, Pai. É a palavra da fé, é a palavra que nos dá força, Pai. É a palavra que nos dá sustento, Pai. Obrigado porque essa palavra realmente é uma palavra de sustento, Pai. É aquela palavra que nos dá forças na dificuldade, Pai. Somos gratos por isso. E é no nome do seu Filho, Jesus, Pai, que é o nosso Salvador, Pai, que dizemos no fim dessa oração, porque acreditamos, Pai, que é o Salvador. Amém. Nesse momento, eu passo a palavra para a abertura da IBD. Durante o mês de janeiro, uma das coisas legais, uma das coisas que eu acredito que mais caracteriza o cristão é a esperança, né? E a gente tem a verdadeira esperança, que mesmo se as coisas não se concretizarem aqui, elas se concretizarão um dia junto a Cristo, né? A gente tem essa certeza, e a certeza da vitória eterna. E por conta da existência da certeza da vitória eterna, somos felizes, né? E aqueles irmãozinhos que começaram a igreja próximo do tempo de Jesus Cristo também viveram essa esperança, né? E pela esperança que eles viveram naqueles momentos, nos momentos de aflições, nos momentos difíceis, nos momentos complicados dos primórdios da igreja, em que houve perseguição, em que houveram dificuldades, em que as pessoas tinham que ser orientadas, em que as pessoas não tinham tudo isso que nós temos de Deus, em que as pessoas não tinham esclarecimento do que era a salvação, em que o evangelho não tinha sido pregado como ele foi pregado até hoje, aqueles irmãozinhos tiveram fé, tiveram confiança, tiveram esperança, e por conta disso nós estamos reunidos aqui hoje, estaremos reunidos até a volta de Jesus Cristo. E com certeza eles enfrentaram dificuldades maiores do que as nossas, das que a gente enfrenta hoje. Com certeza era muito mais difícil para eles terem estrutura para aguentar a barra pesada, né, que eles tiveram que viver junto ao Império Romano e todas as outras dificuldades lá, durante todos os períodos que eles enfrentaram. E no mês de janeiro foi isso que nós estivemos estudando, né? Os irmãos que estiveram aqui, ou aqueles que estiveram ausentes, mas tiveram a oportunidade de acompanhar via internet. Esse é um recurso que a gente tem que usar mais vezes quando a gente não está presente, né? Eu estava de férias, consegui aproveitar umas férias, falei que foram 10 dias maravilhosos de fazer buraquinho, em que o comprometimento era fazer buraquinho na areia, achar a água e fazer o castelinho com Lucas, né? E eu precisava muito disso, que o ano foi difícil, e eu tenho certeza que vários dos irmãos estiveram ausentes, exatamente por esses motivos de férias e tudo mais, mas a igreja esteve funcionando
E essas 4 lições foram aprendidas com grandes preleitores aí convidados para cumprir esta tarefa. E no dia de hoje a gente vai encerrar toda essa dinâmica que houve desses 4 encontros, em que se discutiu como é que a igreja se organizou para resolver esses problemas e essas dificuldades, como Paulo escreveu lá diversos escritos de Paulo nas cartas, como é que ele orientou Timóteo e outros irmãos a proceder em alguns momentos lá complicados e difíceis, e como a igreja se organizou, como é que ela constituiu pessoas responsáveis junto com toda a igreja, né? Porque na verdade não é só um grupo de pessoas que foram responsáveis, né? Junto com toda a igreja foram responsáveis por, em última análise, trazer o evangelho até nós, né? E tem algumas características dessas pessoas, né, que foram abordadas, que foram comentadas durante esses 4 encontros, e que a gente pôde ter a oportunidade de refletir se essas características estão presentes na gente, ou como a gente pode fazer com que essas características estejam presentes em nós, ou como a gente pode realmente assumir uma missão, como a missão daqueles que organizaram a igreja primitiva. Hoje a gente vai estar fechando tudo isso na escola dominical. Acredito que depois do horário do intervalinho aí do cafezinho, e a gente vai estar encerrando e fazendo um fechamento disso. Domingo que vem nós teremos escola dominical normalmente, tá? Para aqueles que estiverem aqui. E vamos estar em oração. Aqueles que estiverem aqui vão estar em oração para que Deus esteja levando, né, todos aqueles que vão participar do ID para trazer mais almas a Cristo e fazer o que a igreja primitiva fazia, né? Constituir novas igrejas, ir por todo mundo e pregar o evangelho, né? Essa é a missão da igreja, essa é a missão que vai estar constituída, mas aqueles que não vão estar lá estão convidados, então, a domingo que vem estarem aqui em oração por aqueles que estarão lá trazendo as boas novas de Cristo para aquela comunidade, para aquela cidade, no domingo que vem, no período de carnaval, que é um período complicado, né? Que a gente possa estar à disposição para o que for necessário aí, os que vão estar por aqui, que a gente possa comparecer aí no domingo que vem. Eu vou encerrar essa abertura. Eu queria saber se alguém tem algum recado, Não me chegou nenhum recado, nenhuma informação específica. Não? Então, vamos encerrar esse período de abertura. Vamos fazer um cafezinho e logo em seguida estaremos aqui com um dos preleitores para a finalização desse período de discussão sobre a igreja. Opa, um recado.